Olá amigos, olá amigas, Paulo Miquelin, enfermeiro, passando aqui nesse momento para compartilhar convosco a minha trajetória de superação. É muito gratificante quando a gente olha para a nossa trajetória e se sente abençoado por Deus a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, pois Deus é aquele que está no controle, que está à frente e que nos dá diretrizes para que todas as coisas aconteçam segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar nesse momento compartilhando convosco essa ocasião. Sou Paulo Miquelin, nasci nessa cidade de Mococa no ano de 1974, filho de Antônio Miquelin e Maria Aparecida da Silva. Louvo a Deus pela vida dos meus pais, pois tiveram 8 filhos e eu praticamente sou do meio. Somos em 7 homens e apenas uma mulher. E eu louvo a Deus, porque em todas as circunstâncias sempre esteve no nosso barco e sempre nos deu diretrizes. Mas a minha história é uma história de muitas superações, grandes desafios, mas chegamos até aqui, porque Deus é aquele que tem estado com as mãos estendidas e tem nos abençoado grandiosissimamente. No ano de 1974, na Santa Casa de Mococa, nascia Miquelin. Mas antes de continuar contando a minha história, como profissional de saúde, como enfermeiro, eu quero aproveitar essa ocasião em que as pessoas estão entrando aí na nossa live e quero já aproveitar também para chamar a atenção nesse momento em que nós estamos atravessando. Um momento de pandemia, um momento difícil, mas porém, um momento de grande responsabilidade de todas as pessoas, pois não são somente os profissionais da saúde que têm a responsabilidade de estar contribuindo, colaborando e trabalhando em prol de salvar vidas, pois a cada momento, a cada ocasião que você evita aglomeração, que você faz uso da sua máscara, que você faz uso do álcool gel, que você faz a sua parte, automaticamente você está fazendo a sua parcela de contribuição. Para quê? Para que nós possamos ter uma disseminação muito lenta, para que não venhamos colocar a nossa Santa Casa numa situação de colapso. E a ocasião momentânea que nós estamos atravessando não é uma situação muito confortável, não é uma situação muito tranquila, pois o nosso objetivo seria estar chegando na sua casa, ter apertado a sua mão, ter lhe olhado nos olhos para estar falando com você. Mas diante desse momento, nós temos a oportunidade de, por intermédio das redes sociais, poder chegar na sua casa, poder chegar por intermédio do seu aparelho e falar diretamente contigo. E nesse momento, um momento de reflexão, a qual vale nos trazermos à memória o que nós temos feito para a redução do coronavírus. Pois quando nós olhamos a circunstância que a cidade atravessa, o índice tem crescido assustadoramente. Nos últimos 13 dias, houve-se um aumento de 102 casos. Ainda agora há pouco estava falando com o Dr. Pedro Paulo e
estamos com 6 pacientes internados na UTI em situações críticas. E o paciente de Covid-19, ele não é igual a um outro paciente, porque ele requer muito mais cuidados, ele requer muito mais atenção, ele requer muito mais cautela, muito mais atenção nos procedimentos. Com que objetivo? Com o objetivo de você prestar toda assistência para esse paciente, sem que o profissional se contaminar. Portanto, é de fundamental importância conscientizarmos. Para quê? Para que nós possamos diminuir esse estágio de contaminação. Não é porque nós saímos da fase laranja e fomos para a fase amarela que as coisas voltaram ao normal. Não. A situação ainda está em situações complicadas. As situações ainda são difíceis. Mas vale ressaltar que você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha parte, nós fazendo a nossa parte naquilo que for possível, com certeza nós vamos vencer essa pandemia e vamos sair vitoriosos. Por quê? Porque tudo passa. Eu sempre gosto de salientar que o vale não dura para sempre. Existem momentos e circunstâncias que entramos no vale, mas existem momentos e circunstâncias que nós vamos atravessar esse vale e vamos cantar a vitória do outro lado. Quando passarmos e olharmos para trás, vamos dizer num tom forte, com alegria e com satisfação: vencemos essa pandemia. Mas enquanto isso não chega, esse momento, enquanto esse momento não chega, enquanto isso não acontece, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar sempre procurando fazer a nossa parte com responsabilidade, porque o essencial, a vida, está acima de tudo e de todas as coisas, e com vida não se brinca. Por isso que eu chamo a sua responsabilidade, para que você possa chamar a responsabilidade e, na medida do possível, fazer a sua parte, para que nós possamos diminuir esse quadro e essa circunstância que nós estamos atravessando. Voltando à minha história, nasci no ano de 1974, filho de Antônio Miquelin e Maria Aparecida da Silva Miquelin, residentes no distrito de São Benedito das Areias. Porém, no dia 18 de junho de 1974, lá estava minha mãe, na maternidade de nosso conceituado hospital, outorgando-me a vida sobre essa terra. Iniciei minha trajetória e sempre muito determinado nos meus objetivos, sempre muito determinado nos meus ideais. E eu louvo a Deus, porque até hoje Deus nos fez vencedor. Muitas situações difíceis, muitas situações extremas, mas Deus é aquele que está no controle de todas as coisas e tem nos outorgado grandes vitórias. E aos 8 anos de idade, já estava fazendo o 2º ano com a professora Dona Estela, no distrito de São Benedito das Areias. Estudava pela manhã e no período da tarde trabalhava na oficina do Ditim Antuni. Com 8 anos de idade, meu pai dizia: é de suma importância estar trabalhando para aprender uma profissão, pois se ficar para a rua, vai aprender aquilo que não presta, mas trabalhando estará aprendendo uma profissão. E eu louvo a Deus por isso, pelo exemplo que o meu pai deu, pelos ensinamentos que meu pai concretizou na minha vida, pois comecei a trabalhar com 8 anos na oficina do Sr. Ditim.
aonde aprendi medidas de chave, aonde aprendi a trabalhar com implementos agrícolas e assim sucessivamente. Porém, aos 13 anos de idade, as circunstâncias foram ficando um pouco mais complicadas, pois meu pai veio a falecer. E com 13 anos de idade, e com 2 irmãos mais novos, a situação agravou. Situação financeira ficou um pouco caótica. Minha mãe, com apenas um salário mínimo, a qual recebia de pensão de meu pai, nós éramos em 4 irmãos em casa, e aos 13 anos de idade, eu fui trabalhar na roça. Fui apanhar café, mas isso para mim hoje é uma honra muito grande, pois quando eu olho para a circunstância a qual eu vivencio nos meus dias atuais, eu valorizo muito a minha trajetória, pois eu sei de onde eu saí, eu sei tudo que passei até o momento presente. E Deus é aquele que está sempre conosco, nos outorgando vitória. Aos 14 anos de idade, fui trabalhar no Correio do Distrito de São Benedito. E nessa época, foi um período muito interessante, um período muito importante na minha vida, pois muitas pessoas jovens, os meus filhos que estão aqui comigo presentes, Mateus, aqui tocando o seu teclado, fazendo o som, dedilhando o seu teclado aqui, fazendo uma base para a gente, isso é maravilhoso. Gabriele, que está aqui conosco também, eu creio que eles nem lembram e nem sabem que no Distrito de São Benedito nós passamos uma fase em que tinha apenas um telefone para que toda a população do distrito usasse um único aparelho. E nesse período eu trabalhava nesse correio e entregava todas as cartas, as correspondências do Distrito de São Benedito, e também era mensageiro, pois quando alguém ligava para falar com algum morador do Distrito de São Benedito, eu pegava a bicicleta e ia até a residência dessa pessoa. E ali eu dizia: daqui 10 minutos, fulano de tal irá ligar para você. Vá até o correio e aguarde a sua ligação. E isso acontecia o dia todo. Existia uma cabine telefônica a qual as pessoas falavam com todos dentro daquela cabine. E por intermédio de aproximadamente 1 ano, eu trabalhei no Distrito de São Benedito como mensageiro. Algumas pessoas do Distrito de São Benedito daquela época pode até estar comentando aqui, porque vão lembrar dessa fase em que passamos no Distrito de São Benedito, trabalhando ali como carteiro e também mensageiro do Distrito de São Benedito. Porém, as circunstâncias foram ficando um pouco complicadas, foram agravando, e até os 17 anos eu estudava em São Benedito. Porém, na 7ª série, eu precisei de estudar à noite. Vim para a escola Barão de Monte Santo, aonde tive a oportunidade de estudar ali e tive excelentes professores. Porém, concretizando ali o 1º grau, fui para a escola Oscar Vilares, aonde tive a oportunidade de concluir o 2º grau e também me formar técnico em açúcar e álcool. E nesse momento eu já não trabalhava mais em São Benedito. Nesse momento eu já trabalhava na Clínica de Repouso Mococa, aonde entrei com 17 anos de idade e tive a oportunidade de trabalhar ali por 3 anos como atendente de enfermagem. E no ano de 95, após a conclusão do curso técnico de açúcar e álcool, recebi uma proposta de trabalho. Proposta essa para uma cidade distante. Mas, como os desafios faz parte da nossa trajetória, como é nos momentos difíceis, nos momentos de desafios que nós crescemos, desafios que nós observamos outras portas abertas,
E nesse momento, eu tive uma porta aberta numa cidade chamada Sonora, no estado de Mato Grosso do Sul, numa distância de 1.400 quilômetros de Mococa. E a proposta era boa. Cheguei para minha mãe e disse para ela: mãe, eu recebi uma proposta de trabalho para uma cidade bem longe, uma cidade chamada Sonora, no estado de Mato Grosso do Sul. O que a senhora acha disso? A minha mãe olhou para mim e disse: meu filho, você é quem sabe. Se você achar que deve de ir, vá. Se você achar que não, não vá. Mas a decisão é sua. E daí eu optei por viajar e conhecer pessoalmente a proposta a qual eu tinha recebido. Fui para a cidade de Sonora, no estado de Mato Grosso do Sul, 1.400 quilômetros de Mococa. E nesse período, a proposta foi muito boa. Ganhava-se como atendente de enfermagem na clínica de repouso Mococa. Ganhava um salário mínimo e meio. E quando eu cheguei na usina, tive uma proposta de aproximadamente 6 salários mínimos. E foi algo que me surpreendeu, me impactou, pois quem vivia com um salário meio, de repente chega numa proposta de um salário muito bom. Eu olhei para a circunstância e disse: estudei, me formei, estou preparado, eu vou enfrentar esse desafio. Deixei tudo, saí da clínica de repouso. Na época tinha como enfermeira coordenadora a enfermeira Sônia Paiva, a qual tive a oportunidade de ter como minha coordenadora e também como minha professora. Uma pessoa muito especial que faz parte da minha trajetória, pois muito aprendi com ela. E daí entrei na usina, onde atuei como encarregado de laboratório por aproximadamente 2 anos e 8 meses. Porém, o tempo foi passando. E nesse período em que eu fui para Mato Grosso, eu deixei a minha muito digníssima esposa para trás. Mas, após 1 ano que eu estava lá, as situações encaminharam, financeiramente as coisas melhoraram, e eu voltei e fiz-lhe uma proposta. Proposta essa de um enlace matrimonial, a qual estará completando no próximo ano 25 anos que tem perdurado. Fomos para Mato Grosso. Após 1 ano, regressamos, pois o encarregado que me levou para o estado de Mato Grosso para trabalhar na usina, ele foi dispensado e posteriormente as situações ficaram complicadas e daí acabamos que regressando para a cidade de Mococa. E quando voltamos para Mococa, automaticamente procurei o senhor Evandro, a qual trabalhava comigo na clínica de repouso. E ele me disse: se você estiver cursando, eu contrato você. Naquela época se fazia necessário ter um curso, ou de auxiliar de enfermagem, ou de técnico de enfermagem. Mas o seu Evandro me deu a oportunidade. Ele disse: se você estiver cursando, eu contrato você. E no ano de 99, eu comecei a trabalhar na Santa Casa como atendente de enfermagem. Não tinha formatura alguma, não era auxiliar de enfermagem, não era técnico, não era enfermeiro, era atendente de enfermagem. E tive ali amigos importantíssimos na minha trajetória, pois muito aprendi com eles. Dentre eles, na época, o Manuel, a qual era o coordenador, chefe do setor, pessoas que fizeram parte da minha vida e nos outorgaram um grande aprendizado nessa trajetória. Porém, posteriormente, após 1 ano, concluí a primeira fase, me formando para auxiliar de enfermagem. Peguei o meu diploma de auxiliar de enfermagem e automaticamente fui promovido para auxiliar de enfermagem. Após 1 ano, fui promovido a técnico de enfermagem.
Porém, eu tinha um sonho. E os sonhos é algo que nada, nem ninguém pode tirar da gente. Portanto, eu faço aqui uma reflexão para você e deixo uma palavra motivacional para você. Se você tem um sonho com algo na sua vida, não desanime. Não pare de sonhar. Porque aquilo que você coloca no seu coração, Deus te dá graça, Deus te ajuda para que você possa concretizar. E eu tinha um grande sonho de cursar uma faculdade. Era uma meta que eu tinha na vida. E isso demorou muito, porque as circunstâncias e as situações financeiras eram precárias. Mas quando a gente tem um sonho e corremos atrás do nosso sonho, no momento certo, na hora certa, tudo se concretiza. E foi no ano de 2004. Já tinha 2 filhos, já estava com a idade de 30 anos. E nesse momento, as coisas encaminharam para que eu pudesse iniciar a faculdade na cidade de Guaxupé, pela Unifeg. E foi um momento difícil. Nesse período, estava como prefeito de Mococa o nosso amigo. E foi um prefeito que nesse período investiu muito na saúde. Foi um prefeito que nesse período ele fez grandes investimentos. Eu me recordo que durante a sua campanha ele fez promessa de colocar 2 ambulâncias para estar transportando a pessoa até o pronto-socorro. E a demanda nesse período era uma demanda muito grande. E daí nesse momento, a qual trabalhava ali no pronto-socorro, eu tinha como coordenadora geral a minha chefe Cora Heder. E daí eu cheguei para ela e disse para ela: enfermeira Cora, todo final de semana é pago um técnico de enfermagem para ficar fazendo curativos. E eu gostaria de pedir para você a oportunidade de ficar fazendo curativos todo final de semana, pois tenho iniciado a faculdade e essas horas extras são de suma importância para estar acrescentando o meu salário e me ajudando nas mensalidades. E daí, automaticamente, ela me disse o seguinte: Paulo, o que eu puder fazer para te ajudar, você pode contar comigo, porque a gente precisa de estar colocando alguém, então você pode contar comigo que os plantões de final de semana no curativo, na medida do possível, eu vou estar escalando você. E automaticamente também nesse período, tínhamos uma ambulância UTI que veio zero na Mococa, e essa ambulância UTI ela fazia transporte emergencial. E muitas das vezes, na madrugada, deixava minha esposa, os filhos e vinha de São Benedito para Mococa, com o objetivo de estar acompanhando pacientes em transporte emergencial. Quantas vezes saímos 2, 3, 4, 5 horas da manhã, destino a São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Sabíamos a hora que íamos, mas não sabia a hora e nem o momento que voltaríamos. Já teve ocasiões de às vezes até passar a noite, a madrugada, dormindo dentro da ambulância, devido à ambulância às vezes quebrar no caminho. O nosso amigo Paulão lembra de uma ocasião que fomos para São Paulo levar um paciente e, graças a Deus, fomos muito bem, deixamos o paciente dentro da Santa Casa em São Paulo, o transporte transcorreu maravilhosamente bem durante a trajetória de ida. Porém, quando estávamos regressando, a ambulância quebrou. E daí automaticamente passamos a noite dentro da ambulância até que um outro carro chegasse pela manhã para nos transportar. Posteriormente,
conseguimos concretizar a faculdade no ano de 2008. Terminamos a faculdade. Era um sonho, era uma meta, mas era algo que estava concretizado. Era algo de suplemento à vida. Era algo que tinha tudo para me ajudar. E nesse momento, tínhamos como meta entrar na Santa Casa de Mococa na função de enfermeiro, pois conhecíamos o trabalho, conhecíamos o serviço, tínhamos a confiança de vários médicos que trabalhavam junto com a gente e que torciam por isso. Mas, após concretizar a faculdade, fiz a prova, fui muito bem na prova e de repente chega a notícia dizendo o seguinte: na minha gestão eu não promovo técnico a enfermeiro. Aquilo automaticamente me entristeceu, porém persisti. Continuei trabalhando, continuei fazendo a minha parte. Passado alguns meses, a coordenadora chega, a Dona Maria Edna, e me chama e diz o seguinte: Paulo, eu tenho observado a sua trajetória, eu tenho observado o seu profissionalismo, e eu preciso de um enfermeiro que possa ser folguista, trabalhando no pronto-socorro, na UTI, na maternidade e no hospital geral. E ela olhou para mim e falou assim: competência para isso você tem, você aceita? Eu abri um sorriso de felicidade, olhei nos olhos dela e disse: já aceitei, a oportunidade é minha. Automaticamente iniciamos a nossa trajetória como enfermeiro do nosso conceituado hospital. E daí a gente faz uma reflexão que é de grande importância, pois entrei na Santa Casa no ano de 99 como atendente de enfermagem, depois fui promovido a auxiliar de enfermagem, posteriormente técnico de enfermagem e no ano de 2009 enfermeiro. E eu louvo a Deus, porque eu falo com ousadia e com grande felicidade que eu construí a minha carreira dentro da Santa Casa de Mococa. É por isso que eu tenho um grande amor pela Santa Casa, é por isso que eu tenho um grande amor por essa cidade, porque nessa cidade eu construí família, nessa cidade eu construí o meu profissionalismo e nessa cidade eu tenho convicção plena de que ainda tenho muito a fazer por ela. E daí no ano de 2009 eu tive uma outra oportunidade. Nesse momento tive a oportunidade de iniciar meus trabalhos na função de enfermeiro no Centro Psicossocial, isto é, no CAPS-AD, Centro Psicossocial no tratamento de álcool e outras drogas. Lugar e local onde permaneço até hoje, nas obras sociais da paróquia de Santa Luzia, atuando ali no CAPS, aonde tivemos a oportunidade de fazer vários cursos em São Paulo, aonde tivemos a oportunidade, outorgada pelo CAPS, de fazer pós-graduação em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana pela Fiocruz do Rio de Janeiro. Então o CAPS é uma instituição que eu tenho um grande amor por aquela instituição, pois já estamos trabalhando junto com pessoas há aproximadamente quase 12 anos, estamos ali com uma equipe multiprofissional, atuando no tratamento de álcool e outras drogas, e temos atuado no objetivo de ajudar essas pessoas, pois temos um vínculo muito grande construído com todos que passam por ali, e temos um carinho muito grande por todos esses pacientes,
todos esses usuários do serviço do CAPS fazem parte da minha trajetória. E eu sempre falo que a nossa vida, a gente aprende continuadamente, uns com os outros. E eu tenho aprendido muito no meu dia a dia. Tenho crescido muito profissionalmente. E eu agradeço a Deus, pois tenho desempenhado minha função e procuro, sei que não sou 100%, mas procuro sempre fazer o meu melhor. Pois às vezes eu até saliento, até aqui dá para me ir, mas se eu for até aqui um pouquinho mais, esse pouquinho mais, para quem recebe, faz toda a diferença. Portanto, eu sou muito feliz e muito grato a Deus de ter tido estas oportunidades, ter passado pela Santa Casa, ter passado pelo pronto-socorro, ter atuado na UPA em urgência e emergência por aproximadamente 21 anos em urgência e emergência. Isso para nós nos deu uma experiência muito grande e nos dias atuais estamos lançando a ao cargo de vereador desta conceituada cidade, pois na eleição de 2016 tivemos uma votação expressiva, foram 507 votos. Porém, não foi o suficiente para nos outorgar a oportunidade de ser eleito. Mas nesse ano de 2020, temos continuado o nosso trabalho, temos empenhado e com certeza nós estaremos obtendo vitória. Mas para que isso aconteça, eu preciso do seu apoio. Preciso do seu apoio à minha pré-candidatura, pois no ano de 2012, Deus nos outorgou a oportunidade de adquirir um imóvel nessa cidade e com isso diminuímos um pouco a nossa trajetória para o distrito de São Benedito, pois minha mãe reside no distrito, meus irmãos residem no distrito, mas morando perto do emprego facilitou muito a nossa trajetória. E eu peço para você que possa estar nos apoiando nas eleições municipais deste ano. Eu acredito que diante dessa pandemia, as situações estão muito complicadas. Eu acredito que às vezes não teremos condições de bater a sua porta, de estar tomando um copo de água juntamente com você, mas por intermédio das redes sociais, nós estaremos entrando no seu lar, entrando na sua casa e pedindo esse apoio para que possamos ser um representante junto ao Legislativo. E nessa noite, apoiado aqui com a minha família, pois família é bênção de Deus, família é algo importante que Deus nos dá, e sem o apoio da minha família, não teria como estar iniciando uma pré-candidatura, pois a família é a base. E hoje eu inicio, eu lanço a minha pré-candidatura. Para quê? Para que eu possa estar pedindo o seu apoio, para que eu possa estar conversando com você, para que naquilo que você tiver dúvida, eu deixei o meu link bem no início desse vídeo, dessa live. Caso você tenha alguma dúvida, clique no link. Esse link já vai direcionar você diretamente ao meu WhatsApp. E daí a gente pode estar conversando, compartilhando das nossas informações, dos nossos projetos e das nossas ideias. Pois, como enfermeiro, a qual construí a minha trajetória nessa cidade, e agora, após 27 anos na área da saúde, já estou encerrando a minha trajetória, já aguardando a minha aposentadoria, mas eu tenho convicção plena de que tenho muito
a contribuir com a minha cidade. Portanto, eu aproveito a ocasião para pedir o seu apoio à minha pré-candidatura. E caso você me conheça o meu trabalho, conheça a minha trajetória, caso você já passou no trabalho a qual eu desempenho, pois muitos estagiários da Escola Francisco Garcia já tivemos a oportunidade de sentar juntamente com eles. Muitas empresas desta conceituada cidade tivemos a oportunidade de estar nas CIPATs trazendo palestras preventivas. Várias escolas aonde passamos, Escola Barão de Monte Santo, Oscar Vilares, Godoy, Escola Barreto, tivemos a oportunidade de estar ministrando palestras de prevenção, pois a prevenção é a base de tudo. Então, caso você conheça o meu trabalho, caso você conheça a minha trajetória, caso você acredite em mim, eu peço o seu apoio à minha pré-candidatura à vereança. Eu gostaria de poder contar com seu apoio, para que você possa estar compartilhando esse vídeo, deixando aí o seu comentário e nos auxiliando nessa trajetória, pois o seu apoio é de grande importância. E nesse momento, vou pedir à minha esposa que também faça uso dessa live juntamente comigo, dando aí o seu apoio à minha pré-candidatura. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marlene da Silva Oliveira Miquelin. Sou esposa do enfermeiro Paulo Miquelin. Para mim é uma honra falar um pouquinho dele, né? Ele é uma pessoa maravilhosa, um bom esposo, companheiro e amigo, e um exemplo de pai para os nossos filhos. E hoje ele está se colocando na posição de pré-candidato. Quero dizer que eu apoio e confio e acredito no seu projeto e na sua capacidade. Por isso, venho pedir a todos o apoio de cada um. Meu muito obrigado. Muito bem, minha esposa. Muito obrigado pelas suas palavras. O seu apoio contínuo é de grande importância, pois se chegamos até aqui, foi porque você tem estado ao meu lado e tem nos ajudado, nos auxiliado e tem nos alavancado para que possamos ter grandes sucesso, pois tudo quanto temos, tudo quanto possuímos, faz parte da nossa trajetória, pois construímos juntos. E nesse momento também, convido aqui o meu filho primogênito, o Mateus, para que possa também nesse momento estar fazendo uso das suas palavras, nos outorgando um apoio à nossa pré-candidatura à vereança. Boa noite a todos, meu nome é Mateus Oliveira Miquelin e, como meu pai já disse, ele tem uma história de vida muito bonita, muito exemplar, que eu me orgulho muito, na qual eu tenho acompanhado desde que me conheço por gente, né? Meu pai é um orgulho para mim, ele sempre foi um pai muito presente e me deu muito exemplo de vida, como batalhar, como lutar. Ele é um ótimo pai. E eu tenho certeza que ele é um ótimo esposo para minha mãe. É muito difícil, eu nunca vi eles brigando, para falar a verdade. Eles são um exemplo muito grande para mim e para minha vida. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu me tornei, eu devo a eles. E graças a Deus, eu oro muito e agradeço a vida que eu tenho, agradeço ao caráter que eu tenho, que foi tudo herdado dos meus pais, né? Agradeço a Deus pela vida que ele tem, por tudo quanto ele conseguiu, tudo quanto ele conquistou. Eu sei que não foi fácil, foi várias batalhas. E meu pai, ele é um homem muito persistente. E quando ele quer algo, ele vai atrás, e quando ele tem uma ideia, ele não muda. É sim, sim, é não, não. Ele é assim. E eu creio, eu tenho certeza absoluta no meu coração que ele quer o melhor de Mococa. E ele é um homem bom. Ele tem um exemplo.
é difícil você ver alguém falando mal dele. Eu nunca vi alguém falando mal de meu pai. E eu creio que se você, cidadão mocoquense, quiser uma pessoa boa para Mococa, quiser uma pessoa que vai olhar o seu bem, que vai realmente buscar os seus interesses, que vai fazer o bem para Mococa, para a população, que você confie em meu pai apoiando nessa campanha, nesse ano de 2020. Ele é um homem muito bom, um homem que vai estar te ouvindo, vai estar disponível para vocês, e é o que eu tenho para falar. Meu pai está com a gente sempre presente, não tenho o que reclamar dele, nem de ninguém aqui da minha família, que todos nós fomos abençoados por Deus e queremos contar com o seu apoio e dizer que vocês são muito importantes para a gente nesse momento. E é isso que eu tenho para falar. Agradeço aí as palavras do meu filho, meu primogênito, que tem nos auxiliado nessa trajetória e tem declarado o seu total apoio, pois sem o apoio da família, jamais teríamos condições de iniciar a nossa trajetória. Mas com o apoio da família, de minha esposa, de meus filhos, com certeza nós conseguiremos o nosso objetivo e a nossa meta. Pois dias anteriores, a minha filha até olhou para mim e disse: pai, esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu já tenho o meu título. Então isso é importante para mim, pois ter a compreensão, a colaboração e a cooperação de todos é muito importante. E isso nos dá a cada dia mais entusiasmo para corrermos atrás dos nossos ideais com uma convicção plena de que alcançaremos a nossa meta. E nesse momento também fará uso das suas palavras a minha filha caçulinha, a Gabriele, que também está aí nos outorgando apoio à nossa pré-candidatura à vereança desta conceituada cidade de Mococa. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriele Miquelin, como o pai já disse, eu sou sua filha. Estou aqui para apoiar em sua pré-campanha. Meu pai, ele é excelente em tudo que ele faz. Eu não digo isso apenas pelo fato dele ser meu pai, porque muitas pessoas que conhecem tanto o seu pessoal como também o seu profissionalismo, eles têm total convicção disso. Meu pai é uma pessoa que, como ele já contou a história de vida dele, ele batalhou bastante para ter tudo o que ele tem. E com seu jeito humilde e de coração enorme, ele sempre procura ajudar e dar o seu melhor para todas as pessoas. Ele é um ótimo professor, um ótimo conselheiro. Muitas pessoas falam que ele deveria ter a profissão também de psicólogo, porque ele consegue ouvir as pessoas, ele consegue ajudar as pessoas contam seus problemas, ele consegue achar uma solução. E como às vezes ele muito fala, ele consegue falar a palavra certa, na hora certa e no momento certo. Ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa calma e também um bom líder. Ele sabe o momento certo de reagir, como também o de recuar. E uma qualidade muito forte que ele tem é sua persistência. Ele não desiste daquilo que ele quer, ele sempre corre atrás de tudo que ele almeja. Então eu venho aqui pedir o seu apoio, pedir a sua colaboração para que apoie a sua pré-candidatura e fique com a gente. Meu muito obrigada a todos. Eu agradeço nesse momento as palavras da minha filha, que também é um grande exemplo e também nos ajuda nessa trajetória, pois temos um pouco de dificuldade nas redes sociais, mas os nossos filhos estão aí para nos ajudar, para nos orientar. Não temos condições de ter uma equipe, mas nós somos uma equipe. Somos uma equipe forte, que família é uma equipe forte. Família é a base. E nesse dia 19 de agosto, eu venho aqui lançar a minha pré-candidatura à vereança desta conceituada cidade. E tenho convicção plena de que, com seu apoio, nós alavancaremos dia após dia
Portanto, peço aí o seu apoio à minha pré-candidatura e agradeço a você que tem nos acompanhado e agradeço a todos que posteriormente estarão também assistindo este vídeo. E peço para que você que acredita no meu trabalho, acredite na minha pessoa, que possa estar compartilhando esse vídeo, para que outras pessoas também possam estar assistindo posteriormente. Meu muitíssimo obrigado a todos vocês.